Assim, o que que acontece? Eu sou advogado de direito empresarial aqui em São Paulo, tenho escritório e faço aquele rame-rame da empresa, ou seja, a gente toca arbitragem, muito contencioso societário aqui nas varas especializadas, contratos e faz a parte consultiva também. Mas na parte acadêmica, eu tenho uma atividade muito intensa dentro da PUC, aqui em São Paulo, eu sou professor da PUC, e por conta disso, eu também acabei me envolvendo, e sempre estou envolvido ao longo da minha vida, em uma série de reformas regulatórias. Então, eu participo de discussões de projeto de lei no Congresso, reformas administrativas dentro de tribunais e tal. E assim, e tem, né, sempre aquela visão enfim, não é nova, nem é só minha, né, eu acho que foi o Marechal Hindenburg, né, que falava que você não é bom você não saber como é que as leis são feitas, porque as leis são feitas que nem as salsichas. E, e é um pouco isso, assim, eu percebi nessa minha experiência que era tudo muito improvisado, assim, perigosamente, irresponsavelmente feito de maneira improvisada, sem estudo, sem metodologia, sem procedimento legislativo próprio. E isso explicava, em grande medida, os equívocos de política pública que a gente observa no país. Quando a gente vê os debates sobre leis, ou sobre o que está dando certo ou o que está dando errado, eles são muito fulanizados. A pessoa acha que a lei é ruim porque o grupo de pessoas que sentou para elaborar a lei era ruim. Isso, claro que não é de todo inverídico. É um fato que, assim, pessoas não preparadas tendem a não produzir um projeto de lei adequado. Mas também é um equívoco achar que você trocar as pessoas resolve o problema, porque a depender do procedimento, de como a coisa evolui, você pode colocar 150 cíceros lá para fazer a lei que vai sair uma porcaria, porque o processo é ruim. O que acontece é o seguinte, e aí, até por isso que assim, esse livro que você citou, ele parte do projeto de reforma do direito civil, aí, do projeto do Código Civil, de reforma do Código Civil. O conceito, a ideia de você pegar um projeto de lei em que você vai discutir ao mesmo tempo família multiparental, sociedade limitada, inteligência artificial, animal sensitivo, sem estudo de impacto, sem base de dados, e tudo ao mesmo tempo, quer dizer, é evidente que vai dar errado. Não importa quem está sentado lá. É muito ovo numa cesta, é muito assunto sendo debatido ao mesmo tempo, e vai sair uma porcaria, que é o que está acontecendo. Não tem jeito. Você vai no Congresso, as discussões não tem pé nem cabeça. Então, é muito assunto. É muito assunto. E cada um desses temas mereceria um eixo de política pública própria, que não tem. Né? Então, eu acho que por conta dessa experiência que nasceu a ideia do livro, que eu comecei a escrever sobre o projeto de reforma na parte do direito empresarial, e eu quis deixar claro, eu falei, eu não quero discutir de maneira casuística mais uma vez. A partir desse exemplo, eu vou derivar o que eu acho que é uma afirmação mais importante, mais perene, que tá errado o jeito de fazer. Então, esse é um pouco do ponto do livro, Marcelo. Tá tudo ligado. Vamos lá. Eu acho que o seu ponto é da onde que nascem as ideias, né? Aí já começa, né? Da onde que vem essas ideias brilhantes de falar, vamos mexer tudo ao mesmo tempo? Eu brigo, eu falo assim, se eu fosse um inimigo da pátria, o meu plano ia ser meio parecido com o do projeto de reforma do Código Civil. Eu falo, se eu quisesse atrapalhar tudo, eu falo assim, tive uma ideia. Vamos convencer eles a discutir tudo ao mesmo tempo, sem dado, dar um prazo curto e mandar eles aprovarem rápido, que vai, né?
E você fala, mas de onde vêm essas ideias, né? Que é o seu ponto. Na verdade, o que acontece? O Congresso ele é obviamente permeável a pressões de grupo de interesse, né? E há um viés de seleção, porque quem consegue ir até o Congresso são os grupos que têm recurso, que têm dinheiro. Isso em si não é ruim. O Congresso ele tem que receber as pessoas mesmo, ele tem que ouvir, ele tem que ser provocado pela sociedade civil, pelo terceiro setor, pelas entidades de classe, pelos empresários, pelos sindicatos. Tem que estar todo mundo lá, mas isso não é errado. O problema é ser só isso. Então, quando você tem esse viés de seleção, tem muitos problemas que atingem parcelas enormes da população, que é de gente hipossuficiente, gente que não está organizada, é aquela maioria desorganizada que não chega lá. Então, tem um dispositivo muito interessante na Constituição, eu acho que, se não me engano, é o artigo 105, que fala do CNJ. Ele diz assim, que a cada início do ano legislativo, o presidente do STF, que é o presidente do CNJ, vai levar para o Congresso Nacional, na data da abertura dos trabalhos, os relatórios estatísticos sobre a movimentação judiciária. Por quê? O que está por trás desse dispositivo? A ideia é a seguinte: se você olhar os tribunais como sendo, numa metáfora aqui, como sendo uma espécie de hospital da vida social, né? Ou seja, se você quebra a perna, Marcelo, você vai no hospital biológico aí de Vitória. Então, você sabe que o tribunal é muito parecido com o hospital do ponto de vista de gestão, né? Porque assim, se você quebra a perna, você vai lá no hospital biológico. Ah, tem de tudo. Se é um hospício. Você sabe que tem muito de hospício também. Mas o sujeito, quando ele vai quando a vida dele, ele sofre de alguma doença do convívio, sei lá, se a família separa, se a empresa quebra, se o contrato é inadimplido, se ele é demitido sem justa causa e não recebe, ele vai para um outro tipo de hospital, que é o hospital do convívio. Então, os tribunais, eles recebem todos os problemas da sociedade. Então, um bom ponto de partida. O bom ponto de partida para você pensar sobre o que você deve legislar é olhar a movimentação judiciária. Eu acho que assim a grande maioria das leis deveria sair daí. Assim, evidentemente tem certos projetos de lei que eles têm uma função de, sei lá, incentivar o surgimento de um mercado ou regular uma coisa que talvez não esteja refletida em processo. Mas eu acho que esses casos eles são minoritários. A maioria dos casos que motiva você movimentar uma legislação em nível federal deveria ser um volume grande de processos de litígios em que as pessoas estão indo para os tribunais reclamar. E é para isso que o legislador deveria olhar. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Na verdade, o legislador ele fica lá parado e ele reage a grupo de interesse. Então, assim, a legislação ela acaba saindo enviesada, já de cara. Então, esse já é um problema que eu acho que deveria ser enfrentado na hora da gente pensar um projeto de reformar esse nosso esforço legislativo. Né?